Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Boa noite a todas e todos, estamos começando mais um Músicas do Mundo. Hoje um especial Lutas, convocado aí pelo meu amigo professor Carlos Machado. Agora nesse momento com a presença aí do Lauro Gouveia, nosso comandante da rádio, Alisson Afonso, meu amigo aí, irmão cartunista, e o nosso convidado especial, Luca Argel, o qual a gente acabou de tocar aqui a música Cangoma, né, que é um canto ali que a gente trouxe, né, para o início do programa, para fazer essa introdução. Seja bem-vindo, Luca, um grande abraço, né? Estamos conectados aí, os dois hemisférios do nosso planeta, né, direto de Lisboa, lá, Luca, e aqui com o Rio Grande. Isso, e aqui quase Uruguai, aqui na fronteira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Wagner, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para vir aqui trocar essa ideia com vocês. É um prazer estar aqui. Falar com o Brasil é sempre muito bom. Já faz quase 2 anos que eu não piso no Brasil por causa da pandemia. E sempre que tem essa oportunidade assim, de trocar uma ideia, já faz quase 2 anos que eu não piso reforçar esses contatos com o Brasil é muito bom para mim. Então, Luca, professor Carlos aí também, que nos colocou aqui na missão de trazer esse programa especial, né? Hoje o especial Lutas, teu disco aí, né? Que a gente foi lançado na quarta-feira de cinzas, né? Do dia 17 de fevereiro de 2021, né? O Samba de Guerrilha. Isso, e a gente estudou aí, né? A tua produção, né? A tua história aí, né? E bacana que nessa tua ida para Portugal em 2012, já na tua formação já tinha a questão da música, do samba, né? E tu levas essa ideia, né? De mostrar também o samba para o pessoal em Portugal, né? Sim, eu desde que cheguei em Portugal em 2012 que eu trabalho com samba. Embora no início não era uma coisa assim profissional, era uma coisa de brincadeira, de convívio com os amigos, era uma curtição assim que a gente fazia todo domingo. Depois, com o tempo, passou a se profissionalizar. Eu não imaginava que ia virar uma coisa tão séria na minha vida o samba. Mas ainda bem que virou, porque me transformou muito. A relação que eu tinha com o samba era a relação que eu acho que em geral os brasileiros têm. Quem vive no Rio de Janeiro terá sempre de alguma forma, e eu que nasci e cresci no Rio de Janeiro tinha uma relação de familiaridade com o samba, por ser músico, por gostar de ir às rodas e gostar do repertório e tudo, mas nunca tive um grupo de samba meu, assim, que eu participasse fixamente no Brasil. Isso veio acontecer, por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui em Portugal, unido com outros brasileiros. Isso acontece, né? Imigrante tem muito isso, né? Você imigra para um lugar e descobre sua própria identidade longe do seu país. Isso é muito engraçado, mas acontece muito. Não, e isso acaba que essa essência ela vem por uma necessidade, né? Porque tu estás ali numa outra cultura e é ali que tu te vê. É que nem
A gente ia até brincar contigo antes da gente entrar no ar, né? Eu e o Lauro aqui, a gente fica tomando chimarrão, né? A noite inteira, durante o programa, né? Tô vendo. E aí o pessoal que é de fora, assim, acha estranho, né? Pô, os caras estão chimarrão, água, chá e chá o dia inteiro, né? E é de manhã, de tarde, de noite. Isso aí é... Carlos, vamos compartilhar aí as conversas? Pois a ideia que eu sugeri do programa aqui, e para o Wagner e para o Lauro, fundamentalmente foi inspirado no CD, entre aspas, né, do Samba de Guerrilha, que o Zé tinha feito propaganda no Facebook e agora, mais recentemente, a Tainara fez a propaganda ali e foram assistir o show. E bem a calhar, como dizem aí, porque dá para a gente aproveitar o samba de guerrilha para o momento que nós estamos vivendo, né? Seja de amanhã, do 20 de novembro, como também pelas próprias músicas que a gente selecionou, para ir tocar a música e ir conversando um pouco sobre a história do Brasil, a luta do povo brasileiro, a luta do povo negro, a luta do povo indígena, a luta dos pobres, a luta dos trabalhadores, contra o sistema que a gente está vivendo, e em particular o Brasil aí com um governo fascista, excludente e ridículo. Então a desculpa nossa era aproveitar o teu CD, para a gente ir tocando as músicas e conversando sobre a história aí nessa primeira hora. Depois a gente segue, né, porque tem outro compromisso aí, e continuamos até o dia raiar, talvez. Né? Então, essa é a ideia. Vamos lá, vamos nessa. Acho que o dia é vamos muito então apropriado. Vamos então com uma história diferente do disco Samba de Guerrilha, do Luca Argel. Essa é composição de quem, Luca? Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Vamos lá então, na voz de Luca Argel. A história desse negro é um pouco diferente. Não tenho palavras para descrever o que ele sente. Tudo aquilo que você ouviu a respeito do que ele fez serve para ocultar a verdade. É melhor escutar outra vez. Foi um bravo no passado, quando resistiu com valentia para suportar o sofrimento que o cativeiro infligia. E apesar de toda a opressão, soube conservar os seus valores, dando a todos os setores da nossa cultura sua contribuição. Guarda contigo o que não é mais segredo. Que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo. Que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo. Que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo. Que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo. Que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo. Alfama. Aí nasceu. Voltando aqui ao nosso bate-papo, professor Carlos, pode puxar aí a ideia de colocar essa música, nós fizemos um esquema, montei um esquema de
partimos do hoje, vamos indo, né, nas músicas para o passado, para depois a gente voltar para o presente, né? Então, essa ideia que, aparentemente, pela música, parece ser para o zumbi, mas não é do zumbi, é da população brasileira, dos negros, da história, e a necessidade de encontrar uma outra história, né? Porque a história, vamos dizer assim, tradicional, oficial, se incrustou de tal maneira. Aqui, por exemplo, em Rio Grande, dizem que é uma das cidades aqui do Rio Grande do Sul que tem maior número de centros e terreiros, né? No entanto, a população negra aqui, a história do povo negro é muito pouco contada nos livros de história, né? O Heron, que foi um orientando meu aqui, fez uma pesquisa de como é que aparece nos livros de história a história dos negros, dos pobres e dos indígenas, né? Porque há o predomínio aqui da cidade de Rio Grande, porque é uma cidade que surgiu em 1737, era uma área de litígio aqui entre Espanha e Portugal, e controlada pelos militares, né? Controlado pelos militares. E agora, né, o Alexandre vai aprofundar esse estudo aí, né, estudar o racismo ambiental, ou seja, de como que ao longo da história da cidade vai se construindo essa ideologia, digamos, que ainda existe hoje, né? Existe hoje aqui controlada, e é uma cidade portuguesa com certeza. É incrível que vieram os açorianos, vieram os militares portugueses, e muito dos militares aí do Rio de Janeiro, os marines tupiniquim, os fuzileiros, tem uma base bastante forte aqui, porque é uma área de segurança nacional da ditadura e área estratégica aqui, por causa do porto. Muitos deles vêm para cá, recebem umas propinas, né, esse dinheiro para se mudar, e depois voltam para o Rio de Janeiro, né? Então, tem uma história aí bastante próxima, né? Águeda é uma cidade co-irmã aqui do Rio Grande, então faz parte, né, dessa história que eu acho que tem que ser recontada. Claro, não só por nós, mas principalmente a população negra contribui para isso, e o Alexandre está nessa tarefa revolucionária aí, né? Né? Mas tem a Mauri, tem a Kise, né? E outros todos que quiserem se... Alisson. Desculpa, não sei como vai funcionar o formato aqui, né? Mas eu não podia deixar de falar desta gravação, desta proposta, né? E o quanto ela pode ser interativa, né? Eu acredito que o samba ele tem muito essa coisa da senzala, né? Onde todo mundo faz essa meia-lua, esse círculo aí, toca junto, né? Eu vejo muitos músicos de jazz tocarem, cada um no seu canto, no seu delírio, né? Separadamente, muitas vezes, assim, o cara vai lá e às vezes não está nem olhando para os seus companheiros ali, né? E eu acredito que o samba tem muito dessa coisa do pessoal sentar naquela roda, né? E eu acho que essa gravação, né, ela não tem os instrumentos de harmonia, né? A harmonia é a própria voz, né? É tão interessante assim, porque o cara toca porque o tempo ele tá totalmente comprometido com a divisão, né, cara? Então é possível, né, que o cara com o seu violão em casa toque, é possível que o cara dance só com as vozes, né? E é possível que o cara com a sua percussão toque, o cara com a sua bateria toque, coloque a música para rodar e acompanhe. Eu acho que tem uma proposta muito viva dessa coisa da senzala, né? Da galera fazer junto, né? Socializar. E tem uma coisa muito interessante que você observou aí, Alisson, que é essa coisa do arranjo dessa música em específico.
que é muito simbólica pela letra toda dela e tal. E ela é a música que termina o álbum. O Samba de Guerrilha termina com essa música. Tem a participação de uma cantora maravilhosa, que é a Carla da Silva, cantando junto comigo. Mas essa opção por não colocar instrumentos de harmonia nessa música tem a ver com um elemento assim que eu acho muito interessante da história do samba, que é num certo período da história do samba, no iniciozinho do momento assim de popularização do samba, quando o samba começa a ser gravado, né, e começa a fazer parte ali da lógica da indústria, de uma indústria fonográfica que começava a nascer no início do século XX, as primeiras gravações de samba, elas não têm instrumentos de percussão. É estranhíssimo, a gente vai ouvir as gravações dos primeiros sambas, é uma coisa com uma instrumentação muito muito europeia, né? No formato assim daquelas canções de salão europeias que tinham, que era um piano, um pequeno grupo de sopros assim, e o cantor e os principais intérpretes de samba também, as grandes estrelas do samba na rádio e nos discos eram cantores brancos, o maior de todos, o Francisco Alves. E isso não é um acaso que isso tenha começado dessa forma, porque o sucesso do samba aconteceu a despeito de um projeto de tentativa de apagamento dos traços culturais negros, né? O samba era reconhecido e sempre será reconhecido como uma música que vem da diáspora africana no Brasil, uma música negra. E o Brasil do início do século XX é um país que quer apagar essa presença das suas grandes cidades, né? O Rio de Janeiro queria se transformar na Paris tropical, né? As reformas todas urbanas aconteciam nesse sentido. O samba era perseguido com lei da vadiagem, etc. E tem um contexto muito grande de tentativa de apagamento disso. E um dos traços sutis de apagamento cultural era você tentar omitir do samba, tentar assim, retirar do samba esses elementos que o identificavam mais como uma música negra. E a omissão dos instrumentos de percussão faz parte disso, não é um acaso. Os instrumentos de percussão foram sendo admitidos nas gravações de samba a posteriori, embora o ritmo tenha nascido com uma base percussiva como um elemento musical mais importante. Então foi uma opção assim minha proposital de querer tirar os instrumentos de harmonia e deixar só a percussão nessa música. E além disso, os instrumentos de percussão que estão nessa gravação não são exatamente instrumentos musicais, são panelas, são colheres, são objetos principalmente de cozinha, que também são objetos que o samba, o prato, a faca no prato, são objetos que o samba se apropriou e transformou em instrumentos musicais, né? E isso também, o porquê desses objetos terem se transformado em instrumentos musicais também diz muito sobre a história do samba, sobre qual o tipo de ambiente em que o samba nasceu, né? São detalhes assim de opções de arranjo que refletem um pouco uma ideia ou uma homenagem singela assim a essa trajetória do samba. O Wagner, Sabe, o Luca, aqui na região, né, a gente tinha agora há pouco tempo um grupo muito forte de samba que era o Renascença, em Pelotas. Então, era um mercado público, assim, eles faziam a roda e eram vários músicos que tocavam juntos, né? E uma galera, assim, era fantástico, assim, esse trabalho, né? E aqui em Rio Grande tem uma história
triste, né, o que é a consequência dela, né, mas também muito interessante, né, e bacana, assim. Nós temos aqui uma igreja que ela é a Capela de São Francisco de Assis. Ela fica de costas para uma outra igreja, que é a Catedral de São Pedro. E só que essa igreja, a Capela de São Francisco de Assis, né, isso em 1830, isso aí já faz uma certa... foi antes da Revolução Farroupilha e tal. O padre que tinha ali, que era o padre Bernardo Viegas, ele chamava os negros para fazer uma missa, né, onde era permitido o batuque, né, era permitido os instrumentos afros, toda uma questão de sincretismo religioso dentro da igreja, né, junto com os escravos e com o povo, porque era exatamente isso. A Catedral de São Pedro era para os ricos da cidade, e a Capela de São Francisco de Assis foi criada para os pobres. Isso em 1830, né, foi permitido, né, foi criado todo um movimento ali. Até o Alisson, a gente chegou a participar de um curta-metragem que retratou isso, né, pela RBS, né, e foi muito interessante que uma das pessoas que era responsáveis pelos museus da cidade, né, queria cancelar a gravação do curta, né, porque dizia que aquilo ali não tinha acontecido e tal, que aquilo era uma mentira, né, exatamente porque ia retratar essa missa para os escravos, né. E o interessante é que o padre, que era o responsável pela igreja, veio e bancou a história, né. O cara chegou e disse, não, realmente, isso aconteceu aqui em Rio Grande e tal, né, essas missas onde era permitido os instrumentos afro e toda uma história ali, né. E aqui a gente tem uma festa muito grande, que é a festa de Iemanjá, né, na beira da praia tem uma estátua, que é uma referência na região, né, e que ela veio diminuindo ao longo dos anos, né. A gente vê que se verificou uma migração muito grande do pessoal que era da Umbanda e tal para as igrejas neopentecostais, né. Foi uma migração, mas ela ainda resiste, né, é muito forte, é montado várias terreiras junto à praia, é uma festa bem, bem bonita, bem interessante. Carlos, tu gostaria de fazer uma intervenção? Entre aspas, explorar o Luca aí. Isso. Queria botar essa música do Samba do Operário para ele comentar Isso. Um pouquinho desse Alfredo Português aí. Isso. Eu fiz uma mexida aqui, eu peguei a parte da narração da Thelma Tivon, né, que é uma angolana que participa é muito legal os discos, né, indico aqui, vou até colocar de novo na telinha aqui para o pessoal buscar o disco do Luca, o Samba de Guerrilha, né, porque ele é contado uma história, né, tem toda uma narração, que entre as músicas tem uma narração da Thelma Tivon, que é uma angolana que mora lá em Portugal, e ela trabalha com literatura também, com hip hop, né, e ficou show de bola. Então eu antecipei no disco ela está depois da música, eu antecipei exatamente para dar a contação da história da música e na sequência a música. Vamos ouvir? Vamos lá então com a Thelma Tivon e na sequência Samba do Operário. Alfama. Aí nasceu e cresceu o autor desta letra, um fadista tornado sambista chamado Alfredo Lourenço, que veio parar no Rio de Janeiro nos navios da Marinha Mercante Portuguesa e resolveu não voltar mais. Alfredo trocou Alfama pelo Morro da Mangueira e lá no morro a sua alcunha de sambista até hoje é lembrada. Alfredo Português. Essa letra do Alfredo Português, chamado Samba do Operário, tem um teor, digamos, bastante marxista. E ela faz pensar que talvez seja verdade um boato que corria de que o Alfredo não queria voltar para Portugal com medo de ser perseguido pela ditadura de Salazar. O problema é que esta letra também não ia ser nada bem vista pela ditadura militar brasileira. Mas felizmente ou infelizmente,
o Alfredo português não viveu tempo suficiente para assistir a essa parte da história brasileira, e o samba do operário só foi gravado depois da reabertura democrática no país. Mas se esta música escapou, não se pode dizer o mesmo de tantos outros sambas e tantos outros sambistas que escreviam abertamente contra o regime. Houve um, talvez o mais explícito, talvez o mais heroico, que acabou sendo adotado como hino pela guerrilha do Araguaia nos anos 70. Pesadelo é o nome desta música, e nas cidades grandes as rádios se recusavam a tocá-la com medo da censura dos militares. Enquanto isso, no norte do Brasil, em plena selva amazônica, este grupo de uns 100 guerrilheiros fazia frente a uma tropa de mais de 5.000 soldados do exército brasileiro, resistindo contra a ditadura e tentando organizar uma revolução socialista a partir do interior do país. A guerrilha do Araguaia durou 7 anos. E nos momentos mais difíceis era cantando esta música que eles buscavam forças. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido com a dor e o gemido. Não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão. Só encontrei exploração em todo lugar. Se o operário soubesse, se o operário soubesse, se o operário soubesse. Voltando ao nosso... Tinha ouvido a última música do disco, agora eu vi a primeira. A montagem foi aleatória. Aqui, na verdade, nós juntamos. Aqui tem o Samba do Operário e depois vai vir o Pesadelo, que a gente vai... E também ela já falou já falou da história do Pesadelo também. Mas é interessante ouvir assim, em sequência a última e a primeira música do disco, porque deixa claro também um arco, né, de desenvolvimento, porque assim como a última música lá do Paulinho da Viola, Uma História Diferente, é uma música que só tem percussão, instrumentos de percussão assim, domésticos, o Samba do Operário, que é a música que abre o disco, ela tem ali uma guitarrinha discreta, que é o único instrumento ali que não é de percussão, mas na verdade é o único instrumento musical que se ouve ali, porque todos os outros sons é tudo percussão corporal. É uma música que está toda no corpo, é palmas, é batendo no peito, é batendo no rosto, é explorando todos os sons assim de percussão corporal possível. Então é também uma opção assim de conceito do disco, de
o disco começar todo no corpo, começar a partir de uma percussão que nasce do corpo, depois tem o desenvolvimento todo da história e a gente volta de novo para a percussão, mas dessa vez já usando o que está à volta desse corpo, né? O que está ali ao alcance dele. E essa música, o Samba do Operário, eu brinco com ela, eu acho que isso até estava no texto original do disco, mas eu acabei editando porque estava muito longo o texto, mas ele, para mim, é o samba mais marxista que existe. Uma letra que diz que se o operário soubesse o valor do trabalho dele, o salário seria muito mais alto, né? Um tratado assim sobre capitalismo, né? O Alfredo Português talvez tenha lido Marx lá na sua juventude, ou sei lá, em algum momento da vida dele, porque essa letra é muito, muito, muito explícita. Tem uma dimensão política muito explícita, como poucos sambas têm, até onde eu sei, a letra é mesmo do Alfredo Português, a melodia é do Cartola, e eu acho que algum tempo depois o Nelson Sargento, que é o último parceiro que aparece aí, que era o filho de criação do Alfredo Português. O Alfredo Português se casou com a mãe do Nelson Sargento, e o Nelson Sargento, acho que ele fez a segunda parte da música. O B da música, eu acho que é do Nelson Sargento. Pelo que eu consegui pesquisar assim, entender, é mais ou menos por aí. E a história do Alfredo Português é muito engraçado, porque ele vem de Lisboa, ele é do bairro de Alfama, e viaja para o Brasil a trabalho e fica no Brasil. Resolve simplesmente não voltar. Gosta do Brasil, volta. Isso não é uma coisa que esteja assim registrada, eu não consigo provar isso, mas de ouvir falar, o que se comentava era que o Alfredo não queria voltar para Portugal, porque em Portugal já tinha acontecido o equivalente deles aqui a um golpe militar, que aqui em Portugal aconteceu muito antes, o golpe do Estado Novo português, e começa o regime salazarista, já na década de 30, em Portugal. E era um regime fascista. E o Alfredo Português provavelmente já estava um pouco na mira, ou era uma pessoa que se sentia em risco pelas suas opiniões políticas de estar em Portugal. Em pleno regime salazarista, ele resolve ficar no Brasil, se instala no Morro da Mangueira, se casa com a mãe do Nelson Sargento, que era uma criança ainda na época, e ajuda a fundar a Mangueira, a escola de samba Mangueira, junto com lá outros gênios lá da velha guarda da Mangueira, como o Cartola. Os dois eram muito amigos. Essa história. E o Samba do Operário é um samba escrito para um evento comemorativo de 1º de maio, do Dia do Trabalhador. Portanto, é uma música que não poderia faltar num disco chamado Samba de Guerrilha. Trazer aqui a palavra do nosso amigo compositor aqui de Rio Grande, o Luiz Mauro Viana. É preciso dizer que em Rio Grande havia um samba original portuário como o carioca e o candombeiro como o uruguaio. O Luiz Mauro, na virada agora, a gente vai tocar um som dele, junto com uma composição dele que é o Brasil Quilombo, junto com o Zé Caradípia, que é compositor da Asa Morena, que é conhecida cantada pela Zizi Posse, né? E aí até te convido depois a conhecer o trabalho do Luiz Mauro, né? Tem uma música que o Carlinhos Brown gravou também, que é o Quase Lenda, né? Compositor nosso aqui da terra. Que legal. E aproveitar a Tainara aqui, ela perguntou como surgiu a ideia do álbum Samba de Guerrilha, né? Como que surgiu a ideia desse disco?
O samba de guerrilha ele já existia muito antes de virar um álbum. Eu fui convidado em 2016, já faz mais de 5 anos já, para fazer uma participação em uma mostra assim, que durou uma semana, numa associação cultural do Porto, sobre o Brasil, sobre a situação que estava acontecendo no Brasil ali naquela época. E isso foi bem no meio de 2016, estava acontecendo o golpe que derrubou a Dilma nessa altura. Então estavam todas as atenções voltadas para o Brasil, processo ali de impeachment acontecendo, e eu também estava começando a me aprofundar. Já tinha meu trabalho com samba aqui, mas era uma coisa muito mais prática do que de pesquisa, né? E eu estava começando a me enveredar por uma pesquisa mais profunda sobre a história do samba, e resolvi usar esse evento como uma desculpa para construir uma espécie de workshop, assim, em que eu ia falar sobre as coisas que eu estava descobrindo sobre a história do samba, de um ponto de vista político sempre, né, sobre a história política do samba, e falar sobre escravidão, e falar sobre racismo, e falar sobre essas coisas que dizem respeito a Portugal também. E entre uma história e outra, tocar músicas que eu achava que se relacionassem. Esse foi o formato original do samba de guerrilha, era para ser uma conversa musicada. E apresentei uma vez, recebi o convite para apresentar de novo, escrevi um artigo que saiu numa revista, mais ou menos sobre esse assunto, até que numa dessas apresentações, mas isso já anos depois de estar rodando com isso, um amigo de Lisboa me desafiou a transformar isso num álbum, que era uma coisa que eu não imaginava fazer, porque o álbum ele perde muito da interação que a gente tem numa apresentação ao vivo, né? Às vezes as pessoas me interrompiam para fazer perguntas, que era super rico, né? Era uma interação muito rica quando acontecia. E no álbum eu não ia conseguir fazer isso, eu ia ter que enxugar muito a história e ia perder essa coisa mais viva da apresentação. Mas eu aceitei o desafio mesmo assim, e fiz uma maquete assim, das 3 primeiras músicas, com as histórias pelo meio, um protótipo assim, do que é o início do álbum. Mandei para esse meu amigo, que trabalha numa gravadora aqui de Portugal. Por isso que eu também levei a sério o desafio, porque ele trabalha com isso realmente. Se ele gostasse, aquilo poderia vir a ser um projeto que a gravadora poderia querer comprar depois. E ele mandou lá para o chefe dele lá da gravadora, e a gravadora não gostou. Eles não gostaram, não quiseram, não. E eu fiquei com mais vontade de fazer ainda depois de receber esse não. E aí resolvi, eles não gostam, então eu vou fazer sozinho isso aqui, sem eles, e vai ficar legal pra caramba. E fiz. Luca, te perguntar... Em Wagner, aproveitando, primeiramente, dar uma boa noite oficial para a galera. A gente está conversando antes de começar o programa. Uma boa noite para a audiência e todos e todas, e para os presentes na live aí, para o Alisson, para o professor Carlos, para o Luca, a professora Ana Lourdes, que já está com a gente também. E a dizer para o pessoal, né, que está nos ouvindo na rádio, no site, que a gente está também no formato live. Quem quiser nos ver, além de nos ouvir, a gente está no YouTube no formato live também, lá no Ideia Desenhos, Wagner. E para dar a voz para os ouvintes, tem várias maneiras de interatividade também. O pessoal mandou mensagem ali também, tem como mandar mensagem no próprio site da rádio, né? O Vale mandou bom demais enquanto estava tocando o Samba do Operário. A Valentina Angélica Munhoz escreveu: verdade, ser estrangeiro te leva a fortalecer mais a tua identidade, né? No momento que o Luca comentou, né? Que ter ido para Portugal fez ele fortalecer mais a identidade. Esse é o comentário. E queria aproveitar para te fazer uma pergunta, Luca. Eu estava curtindo. Primeiro, já convidar o pessoal também para ouvir o som do Luca lá no Spotify. Eu estava ouvindo hoje, ouvi a tarde inteira praticamente, né? E quero, não sei se está no script, quem fez o roteiro foi do programa foi o professor Carlos Machado e o Wagner, mas quero te fazer uma pergunta, Luca, sobre uma música lá dos anos 70, cara, que voltou à tona agora, digamos assim, uma polêmica, né?
tu gravou, desse uma versão para a música Mestre Sala dos Mares, lá do Aldir Blanc, do João Bosco, né? Uma música dos anos 70, linda, e que é uma música em homenagem ao Almirante Negro, né? O João Cândido, só que ela tem um verso que para mim é muito forte, que é: glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Então isso é forte, emocionante, né? E ela voltou à tona o Senado brasileiro ia fazer uma homenagem para o João Cândido, agora há poucos dias, e a Marinha se opôs, lançou uma nota oficial dizendo que não podia, enfim, né? Então eu queria que tu falasse como é que tu decidiu gravar essa música linda, dar uma versão nova e falar um pouquinho sobre essa história. Nossa, eu estava esperando aqui o momento de falar sobre o João Cândido, porque o João Cândido é gaúcho, personagem incrível da história do Brasil, e que acabou entrando para a história do samba por causa desse samba do João Bosco e do Aldir. E um homem negro, gaúcho, que foi servir na Marinha Brasileira e acabou virando um herói que, do ponto de vista da Marinha, é um vilão, que eu acho uma coisa assim, me desculpe aí se tem alguém da Marinha ouvindo isso, mas é assim, a posição oficial da Marinha, que já dura aí mais de um século, é uma vergonha. É uma vergonha não reconhecer o valor desse personagem histórico, que é considerado até hoje pela Marinha Brasileira como um traidor, né? Uma pessoa que teve nas mãos as maiores armas de guerra que a Marinha possuía no início do século, ali na cara da capital do país, no Rio de Janeiro. Ele podia ter aniquilado o Rio de Janeiro se ele quisesse. Ele tinha o poder ali, se ele fosse um vilão todo que a Marinha acha que ele é, não existia Rio de Janeiro hoje, não existia, porque a cidade estava completamente indefesa. Tinham 2 navios de guerra novos, gigantes, os canhões gigantes que podiam ter destruído a cidade, e tudo que eles queriam era simplesmente um tratamento como seres humanos, era trabalhar, era servirem na Marinha. O João Cândido era um apaixonado pelo mar, um apaixonado pela Marinha Brasileira. Tudo que ele queria era poder trabalhar ali com dignidade, só isso, sem levar a chibatada. O João Cândido, ele pessoalmente nunca levou chibatada, mas os companheiros dele ele via assim regularmente levando. É uma coisa degradante, uma coisa desumana. E eles podiam pedir qualquer coisa, eles só pediram isso. E mesmo tendo conseguido, foram falsamente anistiados, foram perseguidos, todos morreram. O João Cândido foi dos pouquíssimos que sobreviveu. Enfim, a história da Revolta da Chibata é uma história fascinante e diz muito sobre o que é a história do Brasil. O fato da Marinha até hoje não reconhecer isso. O João Cândido tem uma estátua no Rio de Janeiro que o Lula inaugurou e em que assim, a revelia dos oficiais da Marinha. Enfim, é muito triste, mas assim, eu acho que a música que o João Bosco fez, e principalmente a letra que o Aldir Blanc fez em homenagem ao João Cândido, ela assim, é uma obra muito, muito maior, é uma obra que fica para sempre, tá aí, já existe há mais de 50 anos a música, e ela serve de testemunho assim, histórico da grandeza desse personagem. Nós podíamos ouvir a música, depois tu falava, Alisson. E também eu sugiro que na internet tem um clipe com a música muito, muito sensacional. Então, na voz de Luca Argel, nosso convidado, o Almirante Negro. Vamos lá. Muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu.
conhecido como almirante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar do seu corpo de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Voltando aqui ao nosso bate-papo, Luca, aproveitando aqui que teve o Guilherme, vou colocar aqui, o Guilherme Tortelli botou aqui: gostaria de saber como é cantar uma crítica ao colonialismo diretamente de Portugal. E isso também é uma pergunta minha, assim, né? Porque a gente tem acompanhado e aqui a gente assiste o canal SIC, né? Às vezes a gente está almoçando aqui domingo e a gente está assistindo o SIC e tal, e aí a gente começa a ver que tem essa questão de uma inversão, né? A influência da cultura brasileira em Portugal, né? Que parece daqui, assim, um pouco que a gente assiste, parece ser muito forte, né? Como é que está sendo esse debate do teu disco e dentro dessa conjuntura, desse contexto? A música brasileira aqui em Portugal é fortíssima, tem uma influência muito forte, uma presença muito forte há muitos anos. A música e a cultura brasileira, de uma forma geral, tem muito espaço em Portugal. O que é um pouco inevitável, assim, porque o Brasil, sendo um país gigante que obviamente que exerce uma influência em todos os outros países de língua portuguesa, né? O Brasil está na vanguarda de tudo que é produzido, todo conteúdo que é produzido em língua portuguesa, seja o que for, seja música, seja novela, seja YouTube, tudo chega com muita força nos outros países de língua portuguesa quando vem do Brasil. E falar sobre colonialismo aqui em Portugal é um desafio especial. Acho que é ainda mais difícil do que falar sobre isso no Brasil, porque Portugal ainda está numa fase assim do debate público sobre alguns temas. Colonialismo é um deles, e os temas todos relacionados ao colonialismo. O racismo é um deles, a xenofobia é outro. O debate público aqui em Portugal ainda está muito atrasado, na minha visão, né, dentro desses temas.
porque, não sei, a gente podia passar horas aqui tentando achar explicações por quê, mas, assim, muito resumidamente, eu acho que os portugueses, de uma forma geral, e o próprio Estado português mesmo, a posição oficial do Estado português sobre a própria história de Portugal, carece muito de uma visão mais crítica, sabe, mais autocrítica a respeito do que foram esses processos todos, porque não é só o colonialismo que, assim, relacionado ao Brasil, né? Portugal teve colônias até 1974, sabe? A música que a gente acabou de ouvir, o Almirante Negro, foi gravada em 73. Quando ela foi gravada, Portugal ainda tinha colônias na África. Isso é um passado muito recente para Portugal e é um passado muito traumático. E os portugueses, eu não estou falando assim todos os portugueses, óbvio que não, tem portugueses que têm uma visão sobre o colonialismo absolutamente à frente, assim, absolutamente progressista, mas o Estado português e o debate público, assim, de uma forma geral em Portugal, ele é muito travado quando se fala sobre isso, porque ainda é um trauma muito recente. Então, eu encaro o samba de guerrilha como um certo empurrão, assim, que eu vou tentando dar, e eu, de uma posição de imigrante brasileiro, vindo de um país colonizado, né, tenho uma certa... um certo ponto de vista, assim, especial aqui no contexto português para falar sobre isso, mas ainda assim é difícil ver progressos, assim, Portugal ainda precisa passar por um processo de, sei lá, de catarse, eu não digo nem de assumir culpas nem nada, porque eu acho que isso não passa pelo terreno da culpa. É uma coisa de simplesmente conseguir olhar para trás, olhar para o seu próprio passado com um certo desassombro, assim, sabe? Sem um medo de que fazer uma crítica ao colonialismo que Portugal praticou no passado fosse o equivalente a ofender, de alguma forma, os brios dos portugueses. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Portugal, pelo contrário, seria um país ainda maior, ainda com uma grandeza, assim, mesmo como nação, assim, ainda maior e mais digna, se conseguisse fazer esse olhar e fazer essa autocrítica, né? Mas me parece, assim, que ainda estamos longe desse dia. A gente vai fazendo trabalho de formiguinha, mas ainda é difícil falar sobre o colonialismo aqui. Tá sem som, Wagner. O Alisson tinha se O Alisson, isso. O Alisson, estava chamando ele. Eu vou ser bem curtinho aqui. Eu acho que a gente não pode deixar de enaltecer os compositores, né? Estava ainda para falar a respeito do Samba do Operário, né? Eu lembrei de outras canções, né? Lembrei do Patronóstico de Cada Dia, dos Secos e Molhados. Lembrei do O Que Sobrou do Céu, né? A composição do Marcelo Yuca. E pensar assim, que os norte-americanos, eles valorizam os roteiristas de uma maneira, né, cara, que aqueles caras movem lá a indústria, né, cara. E aqui no Brasil, cara, as pessoas mal sabem sobre os compositores, né? E pensar agora que essa música escrita pelo Aldir, cara, e pensar no que o Aldir escreveu sobre o Brasil já, né? Inclusive, assim, eu fiquei muito surpreso, assim, que o Aldir escreveu tanta coisa sobre o Brasil, que tinha muita coisa que eu nem imaginava que fosse dele. Isso é um problema, né, cara? Então, a gente não pode deixar de falar, né?
a genialidade desses caras, né? Eu coloquei ali, eu fiz um paralelo entre essa canção Samba Operário com Secos e Molhados, né, e com o Rapa, que é uma banda muito representativa, né, nos anos 90, e pensar que as pessoas estão falando a mesma coisa, assim, mas de uma maneira poética, né, e com a mesma preocupação latente, né, e coisas que só o compositor, né, cara, consegue contar, né. Então aqui os compositores brasileiros conseguem falar de Brasil tão bem quanto os roteiristas norte-americanos falam sobre sua cultura no cinema, né? Isso é o que eu penso, né? E deixar um abraço para o meu amigo Luiz Mauro Viana, né, cara, que é um grande compositor e que tem essa habilidade, né? E os outros compositores também, né? Não dá para deixar de falar, cara, que por trás disso tudo a gente tem a figura do compositor, né? Sim, assina embaixo. O Luca, tu tem um horário aí, fica à disposição, tranquilo, nós continuamos o baile aqui, tá ok? Sim, vou falar mais um pouquinho. Não sei se você tem alguma música aí que vocês queriam passar e eu daqui a pouco já me recolho aqui, que o fuso horário é cruel aqui. Ana Lourdes, nossa amiga que está lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, tá aqui. Ei, Ana, tens alguma pergunta aí para o Luca? É porque eu tava. Tudo bem, gente? Boa noite, assim, uma honra estar com vocês, assim. Tô me sentindo uma super mulher, só eu de mulher, assim, entre os intelectuais do samba. Ai, gente, muito obrigada. Assim, não, eu acho que eu fui contemplada com a pergunta da Tainara, porque eu estava muito curiosa em saber assim, a tua inspiração, porque eu achei muito significativo as escolhas das músicas, as composições também tuas, né, as autorais. E como tu falaste também sobre como se fosse uma sequência, né? E inclusive histórica, assim, geográfica, saca? Eu não sou expert em música, só para dançar que eu gosto. E gosto de sambar, inclusive. O Maranhão tem uma efervescência latino-americana, mas também muito forte com a questão da raça, né? Nós somos 80% da população praticamente negras e negros, né? E assim, eu queria um pouco saber, assim, sentimentalmente, não só de inspiração, como profissionalmente, mas assim, no teu íntimo, essa inspiração que tu sentiu, essa necessidade de tu pensar nesse álbum, assim, cara. Primeiro que eu acho artista massa, né? Meus amigos artistas são sempre muito inspiradores para mim. E a música nos salva, a arte nos salva, né? A música faz parte da minha vida diariamente. Quando eu estou alegre, quando estou triste, quando estou com vontade de pensar, de sonhar e tal, música, ela nos traz várias memórias também, afetivas ou não. E aí eu queria só te ouvir um pouco essa coisa do teu sentimento em relação a isso. Né? Não inspirar só a parte política, como tu bem enfatizou, acho que isso é muito claro, mas eu queria também saber um pouquinho de ti, os teus sentimentos nisso, saca? Assim, fiquei curiosa. Eu acho que o sentimento que mais me motivou na direção de gravar esse álbum foi o sentimento de gratidão, que eu sinto muito profundamente. É uma gratidão um pouco abstrata, assim, porque não é a ninguém especial. É a todos essas pessoas que escreveram sambas ao longo da história. Alguns são muito especiais para mim, porque representam momentos da minha vida, né? Alguns eu canto há muitos anos em rodas de samba, mas todos esses compositores de uma forma geral, e o próprio samba, assim, não sei, o samba como uma espécie de entidade, sabe? Como uma espécie de entidade espiritual. Ele foi muito generoso comigo ao longo dos anos, né?
eu me encontrei com o samba em Portugal de uma forma muito inesperada, que eu jamais imaginaria, e ele acabou tomando conta assim da minha vida de uma forma muito positiva, sem eu sequer me dar conta, assim, sabe? Foram muitas portas se abriram para mim por causa dessa minha aproximação com o samba, e, e eu não consigo deixar de me sentir grato assim e de querer, da minha maneira, deixar uma certa contribuição, né, nessa linha tão grande que existe, né, de um compositor mais velho que passa o bastão para o mais novo. Isso é tão bonito, e é isso que vai alimentando a história, que vai alimentando as relações, que vai alimentando a música, né, o desenvolvimento da nossa música. E eu acho que eu me lembro muito bem do momento em que o disco saiu, quando vira o dia, assim, à meia-noite do dia lá, que acho que foi 14 de fevereiro desse ano, que eu olhei assim, fiz o refresh ali na página e pronto, está lançado o álbum, agora todo mundo pode ouvir. Aquilo me deu uma sensação de meio que de missão cumprida, sabe? Tipo, ó, agora eu também deixei aqui os meus 2 centavos, assim, para a história do samba. Pessoas que não conhecem essas músicas podem vir a conhecer porque eu regravei. Essa música, por exemplo, a primeira que a gente ouviu aqui hoje, do Paulinho da Viola, que é uma música lindíssima, ela não tem nenhuma regravação. Só existe a gravação original do Paulinho. Ninguém nunca pegou nessa música para regravar. E eu peguei e fiz isso. O Almirante Negro é uma música que nunca tinha sido lançada com o nome original dela, que é Almirante Negro, que foi o nome censurado, e ela acabou sendo lançada como o Mestre Sala dos Mares. Mas isso foi uma gambiarra assim, que o Aldir Blanc fez para driblar a censura. O nome original dela deveria ser Almirante Negro, em homenagem lá ao João Cândido. E eu fiz questão de lançar ela no meu álbum como Almirante Negro. Então é tudo um grande gesto também de agradecimento, sabe? De tentar devolver de alguma forma para o samba e para esses personagens todos do samba um pouquinho só do que eles já me deram de bom. É isso, assim, tirando a parte toda política. Rapidão, e tal, só mais assim, uma coisa. sentimentalmente é isso. E tu achas que também tem a ver com esse teu sentimento de, além da gratidão, mas tu acha que também tem a ver com o teu sentimento do lugar de onde tu vens, com essas tuas raízes, por tu estar distante? Porque eu senti um pouco também, assim, eu posso estar com uma análise meio equivocada, mas eu sinto também de ti isso, né? Que talvez seja assim, esse resgate do teu pertencimento, da tua raiz, porque o samba é muito brasileiro, né? Totalmente brasileiro. Então, isso talvez tenha sido também, além da gratidão, esse impulso de pensar, de aproximar do teu país, da tua raiz, né, da história do povo brasileiro, que Sem passa dúvida. muito. Sem dúvida foi isso, sem dúvida. Para mim, e eu acho que para todas as pessoas com quem eu trabalho aqui que fazem música brasileira, tem esse sentimento, esse desejo de resgate, assim, ou de se manter próximo das suas raízes. E às vezes, até que é um pouco no meu caso, a gente só chega a descobrir realmente a importância dessas raízes quando a gente se afasta delas, né? Quando a gente está muito perto, a gente quase não nota que ela existe. Mas é só a gente se afastar um pouco mais que a gente repara ali como ela é importante e a gente nem sabia. Posso fazer um pedido musical? Manda bala. Eu toco o Pesadelo, que eu amei essa música aí, e depois tu faz um comentáriozinho aí. E na verdade, é homenagem ao Marighella, porque depois de anos, finalmente, agora em novembro, começou, já está no cinema, inclusive aqui em Rio Grande, né? O filme aí feito pelo Wagner Finalmente, Moura, né? é o maior sucesso.
e os bolsonaretes estão loucos aí, porque o Wagner Moura foi lá comer uma quentinha junto com o Boulos lá. Então, toca aí para nós e depois um comentário aí para nós. Essa aqui, o Pesadelo, quais são os compositores, Luca? É do Paulo César Pinheiro e do Maurício Tapajós. Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara o remorso pune, você vem me agarra, alguém vem me solta, você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Vão acabar. Sensacional. Voltando aqui, ó. Fala, Carlos. Deixa eu só falar uma coisa rapidão. Por favor, a última vez. Fala, que aí essa história já me ofereci para organizar o lançamento do livro que nós somos cara de pau e a gente escreveu aí. Aí, eu queria ver contigo, a gente já vai ver data, que a gente não sabe, mas se tu topar fazer uma abertura ou fechamento do lançamento do nosso livro numa live, que eu sou da comissão organizadora, que só existe eu, organizadora, até no momento que ninguém ainda não falou, ninguém ainda nem aprovou, e eu já estou aqui adiantando tudo. Sim, mas mulher gosta de mandar, né, gente? Eu não vou mentir que a mulher gosta de mandar. E aí eu queria logo, depois a gente pode até falar sobre isso, mas só te adiantar, se tu topa. Tá bom, mas eu quero ter um livro também. Se eu tiver direito a um livro, tudo bem. Aí é com o nosso mestre Carlos. Aprovado. O Luca... o meu poder é limitado. Cara, um negócio que eu achei legal, assim, porque nas matérias, assim, que a gente leu sobre esse disco, né? Tu fala sobre a questão do CD, né? Que o CD, ele não é mais um meio... Não há mais a necessidade da questão física do CD, né? E que tu resolveu lançar esse disco no formato jornal, né? Então, eu sou cartunista também, o Alisson é cartunista. Eu e o Alisson, a gente fazia um jornal aqui em Rio Grande que era o Peixe Frito, né? E a gente saía distribuindo na rua. Inclusive, quando a prefeitura pegou fogo aqui, foi o único jornal a noticiar o incêndio da prefeitura, porque os demais todos tiveram medo, né? A gente pegou fogo ou botaram fogo.
Isso aí não depende de nós. essa questão. Mas assim, qual foi a tua sacada em lançar em jornal esse disco? Tem influência do Putin, assim, né? Luca, eu tava com uma pergunta para fazer, eu vou pegar a carona do Wagner, porque no mesmo sentido, cara, eu sou apaixonado por disco, né? Eu tenho bastante disco em casa, pelas capas, né, cara? Uma época, hoje em dia não tem isso, a gente vê os artistas em live, né? Mas as capas do disco era pura arte, né? E a gente ficava, às vezes, ouvindo e nem sabia que rosto tinha aquele cara que tava cantando lá, ficava imaginando, né? E eu olhando teu trabalho ali no Spotify, cara, eu vi que as capas dos discos são muito bonitas. E muitas delas são ilustrações. Então, tá aqui na live o Alisson, o Wagner, 2 cartunistas de mão cheia, ilustradores, emendando. Então, na pergunta do Wagner, quem é que fez aquelas artes ali para as capas dos singles e dos álbuns? São todas ilustrações. Eu adoro ilustração, adoro. E dou muito valor à parte visual dos álbuns. Eu adoro também, gosto muito mais de disco de vinil, justamente por isso, porque dá mais espaço, né, para a arte. O CD, às vezes, você vai ver, tá muito pequenininho, não dá para muita coisa. Mas, assim, vou tentar responder as duas perguntas lá de uma tacada só. O que acontece é que o CD, hoje em dia, ele tem cada vez menos saída, assim, é uma coisa, acho que é um fato, assim, da indústria. As pessoas têm consumido cada vez menos CDs. Também me parece uma coisa um pouco menos ecológica. Ali, o CD, aquela coisa da embalagem de plástico, depois passou a ser papel, mas, enfim. O que acontece é que nem os carros assim, novos, já não tem mais aparelho de tocar CD. Agora é tudo, ou é tudo por USB, ou então é direto streaming. A imensa maioria das pessoas consome música agora através de streaming direto. E eu tinha, com o Samba de Guerrilha especificamente, os meus outros discos eu editei, tanto CD quanto vinil, eles existem. Mas o Samba de Guerrilha especificamente tinha uma questão que era de direitos autorais. Porque para lançar o álbum, eu peguei só os direitos autorais de streaming, para lançar aquelas músicas em streaming, e não para mandar fabricar disco, que é um processo diferente, mas que eu quero fazer ainda, pelo menos para fazer vinil do Samba de Guerrilha, que eu acho que merece. Mas na altura do lançamento, não fiz, e ainda tinha um outro motivo, que ele foi lançado ainda no meio da pandemia. E eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer show com esse álbum. E justamente nos shows é o momento em que o artista mais vende disco. O que a gente vende fora de contexto de show é residual, assim, é no show mesmo que é a grande oportunidade para se vender. E não estava tendo show, então eu não via muito sentido em fazer o CD. Mas, por outro lado, eu gosto muito de explorar formatos diferentes que deem mais espaço para a arte do álbum. Os meus discos anteriores ao Samba de Guerrilha foram todos a parte do encarte, né, do CD, foram feitos em serigrafia, assim, desdobrável. Você pega o CD, você vai abrindo o encarte, ele vai virando uma espécie de pôster, assim, feito em serigrafia. Eu gosto muito de explorar esses formatos diferentes, e o jornal foi mais um desses formatos que, no caso do Samba de Guerrilha, dava super certo, porque eu tinha muito texto. O álbum tem muito texto, e eu achei que seria legal, de alguma forma, deixar os textos registrados por escrito também, não só gravados. Então, eu resolvi transformar os textos numa espécie de jornal, que vinha assim, a história, que é a narração do disco, com a letra da música, mais história e tal. E a pessoa, se quiser reler a história, tem lá sempre um jornal. E, é claro, um jornal com ilustrações bonitas, ilustrações grandes. É mais ou menos por aí que eu penso a história. Os meus informantes aí de Portugal dizem que no show
em cima de cada assento tinha esse jornal, entre aspas. Sim, eu fiz isso em um show, não é em todo show que eu distribuo jornais. Eu fiz isso em um show que eu fiz em junho, que foi um show de lançamento do disco. Eu fiz isso em um show, não é em todo show que eu distribuo. E era também meu aniversário. Então, era uma grande comemoração aquilo, e eu fiz uma promoção, assim, para quem comprasse o bilhete para o teatro para ir lá pro show. Tinha ali um bilhete especial promocional que a pessoa comprava e dava direito a um jornal também, junto. E aí a gente já deixou em todos esses lugares, a pessoa chegava, ia para o seu lugar e estava lá um jornalzinho dela já preparado. Uma perguntinha. Temos uma pergunta aqui do nosso poeta Ivonei Peraça, aqui, meu pai. Opa. Não, boa noite. Boa noite, Ivonei. Boa noite, doutor. Como é que vai? Boa noite. Seu Carlos? E aí, Alisson? Professora? Luca, eu queria te perguntar uma coisa. Tu falou que tem uma música que é feita com os instrumentos de panela, talheres e outras coisas que usadas domésticas, né? Sem os aparelhos mais usados hoje. Eu queria saber o seguinte: se tem um samba usado pelo equipamento mais barato que já existiu, que era tocado nas rodas de samba, assim, nos bares principalmente, nas mesas de bar, que era a caixinha de fósforo. Sim. Tem algum ou não? Tem essa música que tem panela, que tem prato, não sei o quê. O primeiro desses instrumentos que aparece é a caixinha de fósforo. Logo no início, ela começa com... Na verdade, são duas caixinhas de fósforo, uma na esquerda e outra na direita, tocando. Aí depois da caixinha de fósforo é que vão entrando os outros objetos. Nós já tocamos essa ou não? Já. Sim, foi uma história diferente. Sim. Já foi a primeira. Eu gosto tanto de caixinha de fósforo que o meu disco anterior, o Conversa de Fila, ele é só voz, violão e percussão. E esse tipo de percussões, assim. Prato, caixinha de fósforo, mas quase o disco todo é caixinha de fósforo. A maioria das músicas a gente escolheu fazer com caixinha de fósforo. Não, e é ótimo para ir normal... para a estrada, para viajar, é uma maravilha. Que caixinha de fósforo, o percussionista leva no bolso, não pesa nada, é ótimo. Não, e depois de uma meia dúzia, né? O cara começava a se empolgar e pegava uma caixinha de fósforo e saía o sambinha, né? Eu adoro. Aqui em São Luís tem um senhor conhecido que todos os shows ele tá, nós o chamamos de Zé da Chave. Ele era percussionista quando era mais jovem, já está idoso, e ele toca todos os ritmos numa chave, gente. É impressionante também. Que maravilha. Temos nosso colega aqui, o professor Alexandre. Professor, gostaria de fazer uma fala aí, uma pergunta para o Luca? Olá. Olá, boa noite, Luca. Eu tô aqui escutando. O que aconteceu com a minha câmera? Vocês me escutam? Estamos te escutando. Deus. Sim, eu acho que a câmera deu algum problema. Não, tá funcionando. Tá legal, já voltou. Não, eu tô escutando aqui, eu gosto bastante de... Bom, a princípio, boa noite a todos e a todas. Quase que eu me esqueço desse pequeno detalhe. Eu sou Alexandre... O grande. Silva. Eu sou doutorando lá do PPGEA, estou trabalhando agora com o Carlos. Então, o que acontece? O samba é uma coisa que permeia a minha identidade desde que eu era pequeno. Então, nesse processo, eu gostei bastante da tua levada. Essa coisa bem raiz, bem arrastada, bem morro, sabe? Aquele samba que o pessoal se junta para trocar aquele assunto, para fazer aquela resenha. E isso é uma coisa que me tocou bastante, entende? Mas fora
fora isso, eu gostaria de saber, não sei se já foi comentado isso, mas na tua construção identitária, quando criança, como é que o samba chegou até ti nessa pegada? O que trouxe essa paixão pelo samba? Então, é muito estranho, é muito curioso assim, o meu percurso até chegar no samba, porque eu não tive uma infância dentro do samba, não fui criado no samba. O que eu convivia de samba é de ter crescido no Rio de Janeiro, na Tijuca, que é uma região onde existem muitas escolas de samba, muito perto do Salgueiro, muito perto da Mangueira, da Tijuca, enfim. O clima, o ambiente do samba sempre me foi familiar, assim como era familiar, como é familiar, eu acho que qualquer pessoa que tenha crescido na zona norte do Rio de Janeiro. É uma coisa que você passa por uma esquina e está tendo samba, é normal, é uma terça-feira no Rio de Janeiro. E eu, durante todos os 20 e tantos anos que eu vivi no Rio, eu próprio nunca participei de um grupo de samba. Fazia parte assim com a paisagem habitual para mim, mas nunca foi uma coisa profissional que eu levasse assim profissionalmente. Eu só fui entrar no samba mesmo de cabeça quando eu saí do Brasil. É o que eu estava falando agora com a Ana, que ela perguntou. A coisa de você se distanciar das suas raízes é que te revela o quanto você precisa delas, né? A minha identificação com o samba, ela surgiu no momento em que eu me afastei mais dele, foi que eu paradoxalmente me aproximei mais dele, fui buscar essa raiz fora do Brasil, estando fora do Brasil, em contato com outros brasileiros, é claro. É uma coisa muito... O samba não acontece sozinho, só acontece em grupo, né? Mas é muito estranho, é muito curioso. Da minha adolescência toda eu gostava de rock and roll, tive banda de rock no colégio, a minha onda era outra. Fui descobrir essa parte assim da minha relação com a música brasileira, não com a música brasileira, com o samba especificamente, quando saí do Brasil. E Luca, até tu falou agora essa questão das raízes, né? E eu tenho acompanhado no Facebook, tem uma comunidade lá que se chama Psicodelia Nordestina. E, cara, assim, ó, é muito interessante a quantidade, o volume de produção e de músicas que tu vê exatamente o que a diferença entre a cultura erudita, né, a cultura de massa e a cultura popular, né? Essa questão do popular mesmo, uma produção do povo diferente da cultura de massa, né, que é uma cultura produzida pela elite até com uma intenção de destruir a cultura popular, né? Ela vem como um enlatado, ela vem como uma produção e essa cultura popular ela é tão rica quanto a cultura erudita, né? E aí a gente vê que o samba, não só a poesia, mas os arranjos, toda a questão da qualidade da composição ali é muito forte, né? E aí quando a gente tem esse distanciamento que tu falou aí, o Vitor Ramil mesmo, que é um compositor aqui de Pelotas, ele quando foi para o Rio de Janeiro, ele não era gauchão, né? A gente tem aqui o gaúcho de Bagé, de Bombacha, Espora e tal. E ele queria tocar música de gaúcho, mas ele não era gaúcho campeiro. E ele queria tocar uma música MPB, mas ele era gaúcho, ele não se entendia nessa. E aí no Rio de Janeiro que ele se ligou que ele conseguiria produzir um som misturando o MPB, mais essa cultura mais do sul aqui latino, né? E ter uma produção mais original, né?
E aqui em Rio Grande a gente tem uma coisa também que é diferente do gaúchão, né? Esse gaúcho da bombacha, né? Aqui a gente é um gaúcho do litoral e uma das coisas que a gente brinca aqui no programa é que a gente chama que Rio Grande, por causa do Porto, é a Liverpool da América Latina, né? Então muita coisa musical chegou em Rio Grande por causa do Porto. Muitos músicos se formaram e até hoje, né? O Alisson pode dar essa contribuição, porque a família dele é toda de músicos, né? O quanto a questão musical em Rio Grande foi muito forjada nessa questão do cosmopolita, né? Tudo chegava em Rio Grande, várias culturas, né? Então isso é bastante interessante o quanto o Brasil inteiro, né, como um todo, tem muita coisa, né? Além do que a gente recebe dessa produção local. E o samba ele nos transmite muito essa identidade brasileira, né? Temos aqui Praça 11, Carlos. Wagner e pessoal e Luca, cara, tu fica tranquilo aí, Luca, quando... Eu tava esperando, cara, você disse que ia fazer uma pergunta depois do pesadelo, e aí depois disso eu já vou pedir licença aqui para sair, porque amanhã eu tenho gravação cedo e já aqui em Portugal já é 1h30 da manhã. Eu já estou me vendo assim amanhã de manhã acordando cedo para ir gravar. Daquele jeito. Mas era para eu ter saído da meia hora, que eu estou gostando do papo e estou ficando aqui. A minha pergunta já foram feitas por ali, já não tem mais. Era só quiser falar aí alguma coisa de finaleira, a gente vai seguir um pouco mais aqui. E muito, muito obrigado aí. A Ana já se adiantou ali, já te pialou pela uma perna, como se diz aqui. Né? Mas depois a gente fala aí, tranquilo. Como é, Carlos, que fala por aí? Já pialou ele por uma perna. Dá uma perna? Pialou é um laço, te amarrou por um... Sim. Eu que agradeço, cara. Agradeço muito o convite, adorei o papo aqui, adorei conhecer vocês. E nos veremos aí mais vezes, eu espero. O homem tem uma poesia aqui, Luca. Quer declamar para ti aqui rapidinho? Aqui, mostrar aí. Uma poesia da larva do sul aqui. Antes do Ivonei falar, tanto o Ivonei quanto o Wagner trabalharam aqui no Porto, na Estiva. Tem uma longa trajetória ali na região ali, e o pessoal aí da luta popular, do trabalho e também das artes, né? E o Ivonei a gente descobriu, eu pelo menos descobri há pouco tempo, que é um poeta de mão cheia, e vamos detonar lá na Feira do Livro em janeiro, né? Isso aí. Maravilha. Vamos lá? Vamos de poesia, então? Tem música? Tem musiquinha. Já tá então. Cantigas de liberdade. Rufam os tambores, danças, cantorias, entoa um povo liberdade. Navios trazem açúcar, de volta levam madeira. Irmão trai irmão, pai vende filho. Navios não são mais cargueiros, agora são negreiros. O Senhor precisa de braços fortes. Raça humilde não queria guerrear. Curva-se ao chicote do capataz. Trabalha de sol a sol, chuva, frio, pouco se alimenta. À noite, cantigas de liberdade tornam-se gemidos de lamentos. Homens sem distinção de raças elevam suas vozes em defesa da igualdade. Mártires caem por terra, mas seus anseios ecoam pelo mundo. Zumbi, Lincoln, Luther King, Mandela, vozes que não se calaram diante da segregação.
no corpo, na alma, marcas se fazem presente. O continente africano chora pelos filhos escravizados e o mundo ainda não se perdoa. Aí. Obrigado, Ivonei. Ivonei. Cara, muito, muito obrigado aí, um abração de longe e venceremos, como Muito diz o obrigado. Tamo junto, Prazer te pessoal. conhecer, Luca. Tamo junto. Vem Prazer sair foi e meu. fala com o Carlos, tá bom? Prazer foi todo meu. Quando nós Tamo em tivermos uma contato. data, Carlos te contacta contigo. Combinado. Ó, grande abraço aí para Valeu. vocês. Continuação aí do bom programa. Até a próxima. Até a próxima. Obrigadão, até a próxima. Wagner Vamos de Wagner, Praça 11 do Luca. E Vamos depois tem a proposta de 2 músicas. Bota Praça 11 e depois segue no Pampa Esquema Novo para a gente largar aí com o Alisson, Alexandre. Bota logo e a de Ana. Alexandre aí, pô, que ele tá precisando escrever o bichinho. Vamos lá. Praça Posso 11, fazer, Praça né? 11. Dia de trabalho. Praça 11, uma voz de Luca Argel. Vão acabar, vão acabar, vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, chora o morro inteiro, favela, Salgueiro, Mangueira, Estação Primeira. Guardai os vossos pandeiros, guardai, que hoje a escola de samba não sai. Guardai os vossos pandeiros, guardai, que hoje a escola de samba não sai. Adeus, minha Praça 11, adeus. Já sabemos que vais desaparecer. Guarda contigo a nossa recordação, mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia nova praça nós teremos, e o teu passado cantaremos. E algum dia nova praça nós teremos, e o teu passado cantaremos. Vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, chora o morro inteiro, favela, Salgueiro, Mangueira, Estação Primeira. Guardai os vossos pandeiros, guardai, que hoje a escola de samba não sai. Guardai os vossos pandeiros, guardai, que hoje a escola de samba não sai. Voltamos aqui à nossa programação, agora com Alisson Afonso, Carlos Machado, Lauro Gouveia, professor Alexandre e Ana Lourdes. Posso fazer um comentáriozinho rápido assim e atirar a bola para 2 ou 3? Fala, Carlos. Não, eu andei lendo umas coisas aqui para comentar, mas como o Wagner tinha me alertado, mas eu não tenho experiência nisso, a coisa vai muito rápido.
esse filme, essa música do Pesadelo, li uma entrevista aqui do Paulo César Pinheiro e todos os esquemas que ele fez para, durante a ditadura, essa música ser aprovada, digamos assim, né? Ele colocou no meio de outras e passou ali na censura. E ela se refere, de certa maneira, as rádios se recusavam a tocar, mas, de certa maneira, acabava tocando ali nos anos final de 60, 70, e acabou se transformando a música cantada pelos guerrilheiros na guerrilha do Araguaia, né? Então, essa é mais ou menos o pano de fundo, por isso que eu coloquei aqui o livro do Marighella, quando estava tocando aquela música. E essa fração 11 se refere por insistência do Otelo, o grande Otelo, para o Elvésio, né? Erivelto Martins, musicalizar em função de um projeto do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, de modernizar a cidade do Rio de Janeiro e passar por cima dessa Praça 11, onde os sambistas, e há uma certa discussão que era um espaço significativo do samba, dos negros, da população dos morros ali do Rio de Janeiro. E uma certa maneira, uma analogia com a Comuna de Paris, que o Haussmann, depois da Comuna de Paris, em 1871, reestruturou o país, acabando com as favelas, os cortiços, e criando aquelas grandes avenidas. Então, as classes dominantes, de uma maneira ou de outra, na própria reestruturação da cidade, organizam para destruir, como aconteceu aqui com a União Operária, aqui em Rio Grande, né? Que não só destruíram, como construíram um prédio para os endinheirados. Então, um breve comentário aí, e seguimos o baile aí do comentário das músicas que vão tocar a seguir, conforme a programação aí do Wagner. Lauro, gostarias de fazer um... Sim, estamos de volta, aí, agradecendo a audiência do pessoal, estamos na rádio, estamos no site da rádio, no aplicativo Radiosnet, e quem está nos ouvindo, só fique sabendo que a gente está também no formato live aqui no YouTube. Quem quiser nos assistir também, coloca na tela o YouTube, programa Músicas do Mundo, Wagner. E antes de iniciar o debate, acho que foi programado agora para a segunda parte do programa, né? Eu queria lembrar que a gente estava divulgando o primeiro festival do Choro de Pelotas e se encerrou hoje. Então tá ali no YouTube do Clube do Choro de Pelotas, o pessoal coloca, tá os resultados ali, já saiu o resultado do primeiro concurso Paulinho Martins de composição e do primeiro concurso Avendano Júnior de interpretação. Eu, inclusive, não olhei o resultado, vou olhar depois do programa, eu tô curioso, porque chegou, Wagner, choro de tudo que é lugar, cara. Veio chorinho da Itália, de João Pessoa, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias. Teve choro de clarinete, de flauta, uns de teclado, teve choro de cavaquinho, de bandolim, obviamente. Então, fantástico festival, agradecer a gurizada, eu, Guilherme, lá, toda a organização do Clube do Choro de Pelotas, e anunciar para quem não está ligado que amanhã começa a nossa parceria com o pessoal do Clube do Choro, 10 horas da manhã, estreia o primeiro programa Roda Livre aqui na Web Rádio Papareia, o primeiro que vai passar aqui, né, o 23º já, é um programa que passa lá na Federal FM da UFPEL, e a gente vai, nessa parceria, vamos passar aqui também na Web Rádio Papareia, todo sábado, 10 da manhã, e reprise segunda-feira, 10 da manhã. Então, pessoal, fique ligado aí, um abraço para a turma do Clube do Choro de Pelotas. Então tá, um grande abraço aí para a turma do Choro, e vamos tocar aqui uma música. Vou pedir para o meu amigo Alisson comentar na sequência, do nosso amigo Luiz Mauro Viana, junto com Zé Caradípia, a música Brasil Quilombo, cantada pela Glau Barros. Um grande abraço para o Luiz Mauro aí. E vamos de som então com Luiz Mauro e Zé Caradípia, cantada por Glau Barros, Brasil Quilombo.
balado a gogô, frenesi miçanga, a bananeira entra no samba. E ginga gíria no gogó, pitel pitanga, Guarapuava, um avatar. Bamba querer candomblé, samba lelê, a bananeira arrasta pé. E o rock dos tamancos do asfalto, partido alto, isso é o Brasil. Na aquarela do jongo nasce um balé, bailarinos da guineca, que vem lembrar seus pais de santo, seus abre-alas, paixão e pé nação nagô. Nação nagô, de Clementino e Tonga, de Bandiba e Lupe, de Gelson Gilmané, Zezé Mota e Milton, Chava e tantos, viva Zumbi. De Clementino e Tonga, de Bandiba e Lupe, de Gelson Gilmané, Zezé Mota e Milton, Chava e tantos, viva Zumbi. No canjerê um colar, festa e cantoria, nas vozes negras melodias. Na poesia vive um sonho de harmonia. Raça mãe do sol azul divino, sobre esperança, dias de paz e amor. E o quilombo dança como escravo livre, no imenso matagal, o carnaval. O carnaval de Clementino e Tonga, de Bandiba e Lupe, de Gelson Gilmané, Zezé Mota e Milton, Chava e tantos, viva Zumbi. De Clementino e Tonga, de Bandiba e Lupe, de Gelson Gilmané, Zezé Mota e Milton, Chava e tantos, viva Zumbi. Viva Zumbi! Viva Zumbi! Voltamos. Não, tá bem. Sensacional. Um salve aí pro nosso amigo Luiz Mauro. E aí, já conhecias essa? Cara, já conhecia. Bom, vou continuar a falar, né? Tu já estava falando anteriormente, né? Em relação à figura do compositor, né? Que culturalmente no Brasil, né, cara, ela é colocada por debaixo do tapete, assim, né? É muito sinistro isso, né? O quanto o Brasil não tem essa cultura, né? Eu fiz uma relação com os norte-americanos, que os caras têm sindicato de roteiristas lá, e os roteiristas, quando resolvem reivindicar os seus direitos lá, eles param Hollywood, né? E os roteiristas, eles contam histórias, né, cara? E aqui, cara, talvez os nossos maiores contadores de histórias sejam os compositores brasileiros, né? Porque só nessa música aqui, cara, as citações que essa música coloca aqui, né? Ela faz com que gere uma possibilidade de pesquisa gigantesca, né? A minha esposa é professora, né? E ela está sempre procurando esse tipo de material para levar para a escola, né? E o bacana é que o professor também se pega buscando, né, na sua pesquisa, né, quando pega um material tão rico quanto esse,
vai lá e consulta, faz outras consultas, né? Então, essa maneira de contar o Brasil, né, cara, através da composição, ela é de uma eficácia assim, sensacional, né? Cara, e pegando teu gancho, assim, até trazendo um pouco da questão indígena, né? É muito interessante que a forma como os indígenas ele se perpetua numa etnia a história, né? Tem a contação de história, né? Os mais velhos contam para as crianças, mas a música. Então é muito interessante tu pegar dentro de uma etnia toda a história, a lenda, né? Os mitos que são contados, e aquelas músicas elas são utilizadas tanto nos rezos quanto como uma biblioteca. Então as crianças já aprendem a cantar ali aquelas músicas, mas com uma bagagem histórica, né? E creio que o samba também acaba trazendo muito disso também, né? Tem até vou deixa pro professor Carlos Machado, vou fazer uma provocação para ele, né? Que além dessa figura que fica muitas vezes escondida, né? Assim como o coreógrafo também, né? Às vezes o coreógrafo, eu fico pensando assim, pô, o cara, o coreógrafo muitas vezes fica embaixo do tapete, assim, né? A figura do coreógrafo, né? Aqui no Brasil tem umas figuras que acabam sendo injustiçadas, assim, né? Tem um lance muito interessante, né? Em relação aos compositores, né? Que é a questão da gênese embrionária, né? Que na academia nós tratamos isso como crítica genética, né? É como surge a criação, assim. E é muito doido pensar, né, cara, que uma pérola como essa ela surge de um insight, né, de uma provocação, né? E é uma pena que o Luiz Mauro não está aqui entre nós, aqui vai falar sobre isso, né? Mas isso é muito interessante, que parte de um rascunho, que parte de uma provocação ou de algo que acontece, né? De uma percepção do compositor, né, cara? Que é cotidiana, né? E a obra surge disso, né? De uma coisa muitas vezes assim inusitada, né? E isso também é tão atraente, é muito atraente por parte do processo, né? E isso faz também com que a gente enalteça ainda mais, né, a questão da composição, né? E a gente pensar que muitas vezes essas obras que chegam até nós, elas surgiram de coisas, de detalhes, né, tão mínimos, né? E tão sentidos pelo compositor, né? Então, isso enaltece ainda mais, né, o compositor, principalmente esse compositor, né, que ele tem um compromisso social, né? Então, como eu já tinha falado, né, em relação ao trabalho, né, anterior, né, que mesmo o indivíduo utilizando outros ritmos, né, a preocupação, né, muitas vezes ela permeia a história do Brasil, ela permeia desde Secos e Molhados, lá, desde da Seresta, e permanece aparecendo, né, cara, essa necessidade de defender, né, os nossos valores, né? O compositor que tem que tem esse compromisso aí, ele continua, né, cara, vivo, né? Professor Carlos, tinhas levantado a mão aí? Primeira questão preparando o terreno aqui, digamos assim. O Alisson, eu não conhecia ele, né? Daí eu vi ali os cartoons, os desenhos maravilhosos ali, e entraram em contato comigo perguntando quem era o Alisson.
lá de Porto Alegre. É um rapaz assim, assim, assado, e daí tu fez, eu acho que o material para um livro do Paulo Freire, o pessoal lá o Marquinhos, o Marco Melo lá, e daí, quando provocado pelo Wagner, nós temos que botar o pessoal do Povo Preto aí, como diz o Alexandre, vamos convidar o Alisson para jogar. E agora tu já preparou o terreno aí para a gente... a Ana preparou o terreno para a gente amarrar pela perna o Luca, tu, o Luiz, né? Nós vamos articular um programa aí para que ele esteja conversando.